15 soldados, de 20 soldados, não estavam tão equipados assim quanto estão agora, e simplesmente foram pedir para nós sairmos da rua. Aí eu perguntei, bom, qual lei que impõe o protesto de sair da rua? De não estar na rua, aliás. Não tem lei que baseia isso, é um protesto pacífico, tranquilamente, com cartazes, palavras de ordem, cobrando direitos básicos para toda a população, não somente para o Rio de Janeiro. Aí o sargento, o comandante, não recordo, veio reclamar conosco, falando poucas e boas. Resumindo, paramos de discutir, choque e manifestantes, nos distanciamos deles, demos uns 20 metros deles mais ou menos, começou a vir uma bombinha para cima da gente, a famosa bomba de gás, que arde, que é uma beleza, e esse é o protetor, para tentar. Nos distanciamos bastante, a bomba veio, começamos a dispersar, que eram poucas pessoas, não tinha como aglomerar muito, não tinha como manter resistência. Seguramos, fomos andando, correndo, mais bomba, muita bomba para cima de nós. Simplesmente tivemos que dispersar, voltamos para a Alerj, uma coisa que não foi legal, que a gente na hora não tinha tanta experiência, voltamos para a Alerj, e lá um amigo foi detido. Detido que eu digo, um policial pegou, inventou a história, jogou no Blazer sem ter o porquê, né? Aliás, aí o cara estava parado na calçada, não estava na rua, calçada. Foi entrando no Blazer, do Blazer eu perguntei, por favor, qual é a DP que ele vai? Qual é o departamento de polícia que ele vai? Não posso falar, não vou falar. Falei, bom, isso você só tem que falar, tem que informar. É lei, tem que informar, eu sou servidor público. Eu sou um civil, quero só informação. Estou na calçada, apenas pedi uma informação. Negou-se, foi me levou para a DP. Qual DP eu não sei. Um advogado, que eu não recordo o nome, nos ajudou, porque nós contatamos ele, nos ajudou, chegou na DP, o advogado simplesmente chegou, falou com o delegado, trocou lá a ideia dele, de advogado e delegado, conversou, passou umas 4 horas, se não foi mais, e liberou o rapaz. Eu pergunto, tem necessidade disso? Por que isso? É para mostrar o quê? Botar medo na população? Dar porrada, desculpa o termo? Prender? Ameaçar de morte? Não tem necessidade de fazer um negócio desse, até porque ele é um filho, ele é um pai também. Ele em casa tem uma mãe, tem um filho, tem uma irmã, tem uma prima, tia, família, amigos que são a favores ou contra a profissão dele, não sei. E simplesmente eu me pergunto até hoje por que a polícia faz isso, por que existe a profissão polícia militar. Entro em outro mérito, não vou me aprofundar nisso. Voltando um pouquinho à história, comecei em junho foi o estopim dos 20 centavos, começou rolando. Eu até então nunca gostei de levantar banner, levantar cartaz e tudo mais, nunca foi muito forte fazer isso, nem criar o cartaz. Eu sempre estava observando as mídias, as formas como se filmavam, as câmeras digitais, estava bastante intrigado com isso e gostava disso. Resolvi comprar o celular e tudo mais, me informar melhor e simplesmente, aos poucos eu fui aprendendo a mexer. Claro, não é tão fácil no começo, até porque você tem que ter uma resistência, vai ficar em pé, vai ter que filmar, sendo ao vivo, você tem que saber o que você vai falar, o que você vai ouvir, o que vão falar do seu lado, que aqui não tem, vai estar gravado depois, mas agora está ao vivo. O que você falar, o que você filmar, vai estar ali. Podem te incriminar ou não, dependendo do que você filmou. É meio complicada a situação. Daí em diante, eu comecei a filmar, fui percebendo que muitos eram a favor, tinha as pessoas que não gostavam muito por questões de privacidade, que não se sentiam muito bem sendo filmadas. Eu tentava fazer o máximo para não filmá-las, só que por estar em público é meio complicado. Está lá passando o celular da pessoa, a pessoa é muito, digamos que, é muito tímida e não se sente tão bem. Daí então fomos adiante, fomos formando os coletivos, que existem diversos coletivos no Rio de Janeiro, são muitos nomes, coletivo Carranca, Mariachi, Fanfarra, a Mídia Ninja, tem um Black Bloc também, né, coletivo de filmagem, mas é digamos que uma tática, tem páginas no Facebook, tem diversas coisas muito legais. É bom que todo mundo veja, assim, procure informações. Diante disso, até hoje eu venho filmando, vejo que é uma boa forma de divulgar um protesto, divulgar as arbitrariedades que rolam tanto do governo do Estado quanto da Polícia Militar, sem identificação, como vocês puderam ver no vídeo ainda há pouco, a forma como eles utilizam a gente. E decidi me equipar um pouco melhor, mas ainda falta um pouco de grana, claro.
comprando um celular um pouco mais moderno, um plano de internet um pouco mais moderno também, uma bateria um pouco mais elevada, que a bateria às vezes dura poucas horas, o proteste dura muito mais horas, você tem que trocar de bateria, é complicado, tem que se proteger e ao mesmo tempo filmar, se mexer, é bem complexo. Enfim, a minha opinião em relação a tudo isso é uma coisa, é um RG novo que tem no Brasil, no país. Que o país, depois da direta já, digamos que dormiu em berço esplêndido. Todo mundo calado, todo mundo quieto, os direitos básicos poucos têm, os bacanas têm bastante, não compartilham conosco, digamos assim. E simplesmente eu acho que todos deveriam de alguma forma, não somente como o Alex falou, ir à rua, mas divulgar a informação, propagar a informação, pesquisar, questionar, não acatar o que a televisão está passando para vocês, que a televisão, assim como tem a verdade, não vou ser hipócrita, tem a verdade, mas também tem muita distorção, muita manipulação. O caso mais recente do Rio de Janeiro agora foi o Rojão, que o suposto Caio é o bandido, no caso ali. Aí eu pergunto, e a Boate Kiss? Até os novos, Justiça. E o Thor Batista, que teve a liminar suspensa, o filho do Ike Batista. São semelhantes, Boate Kiss, Thor Batista e o suposto Caio, que é o suposto suspeito do caso. Qual é a diferença? Só que o cara é pobre, periférico? Gabriel, também tem aquela questão dos manifestantes que foram mutilados, né? A menina que perdeu o olho e também não falta nada. Dois manifestantes que ficaram cegos de um olho também, são danos irreparáveis. Não estão mortos, mas estão mutilados. Foram, acho que uma polícia de São Paulo que foi cega, se não me engano, e uma menina do Rio também que está cega e não tem conserto. Está cego. Ela perdeu o olho inteiro. Perdeu o globo ocular todo. Teve que botar uma prótese de silicone. Nem lembrava dessa história perfeitamente. Eu pergunto, Boate Kiss, Thor Batista e o Rojão, para lembrar do caso. Qual é a diferença? A semelhança é a mesma. E na Boate Kiss teve centenas de mortos. E até hoje não tem justiça. Os donos da Boate Kiss, não sei nem se tem um deputado, se não me engano, que é dono, tem outro lá que eu não sei o nome dele. Até hoje está aí. Qual é a diferença disso? Não entendo. Que justiça é essa que tem no Brasil? O sistema eleitoral brasileiro, ele é confiável, será? A urna eletrônica é confiável, será? Eu, particularmente, não confio. Nem no sistema, nem na urna. Não sei qual é a solução, se é votar, se não é votar, não sei. Mas eu, particularmente, não confio. Enfim, basicamente é isso. Vou passar o tema, não sei se eu falar alguma coisa aprofundada. Gabriel. Desde que começou todo esse movimento, das manifestações no Brasil, que a mídia alternativa surgiu, e ela começou a ser uma espécie assim de um canal direto das pessoas com os acontecimentos. Porque a gente tinha a opção em casa, eu digo da minha experiência própria, de ligar a TV a cabo, ligar a TV aberta e ligar a mídia ninja. Então eu ficava acompanhando o que estava acontecendo durante a Copa das Confederações, por exemplo. Então eu ficava acompanhando o que ia acontecendo naqueles três canais. Às vezes os três simultaneamente estavam voltados para o mesmo fato mais relevante, mais quente que eles estavam. Assim, e você via, evidentemente, não só ângulos de câmera diferentes, mas o discurso diferente. Geralmente o discurso da mídia oficial é feito à distância, muitas vezes de helicóptero, e com a voz superposta de um locutor ou de um comentarista interpretando. E a mídia ninja é aquele negócio, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, no meio da multidão, levando queda, virando para o céu, virando para o chão, correndo, o repórter arquejando, e isso dava para a gente uma sensação de participação muito maior. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Laranjeiras, a cerca de 1 quilômetro do Palácio do Governo. Nossa. Ali da rua Pinheiro Machado, tinha quando eu acompanhava todo aquilo que acontecia em frente ao Palácio do Governo do Rio de Janeiro, aquilo ali era na minha vizinhança, aquilo era do lado da minha casa. Então aquilo tinha um interesse muito grande para mim, até para quando eu queria sair de casa, eu sabia por onde eu podia passar. Se eu podia ir até o metrô do Largo do Machado para pegar o metrô, ou se o bicho estava pegando também no Largo do Machado, e assim por diante. Agora, passou para muitas pessoas no país inteiro uma ideia de que a mídia ninja, as mídias alternativas, são uma coisa de Rio e São Paulo. Uma coisa que mostra para as pessoas o que está acontecendo no Rio e São Paulo. Eu queria que vocês comentassem, dentro da opinião, da experiência de vocês aí, como é que esse movimento está se
se espalhando pelo país, onde é que tem atividades mais intensas, onde é que está havendo coberturas maiores, não só de manifestação, mas de tudo que possa interessar a população. Renan, fala do Rapadura Ninja, que foi o primeiro ninja depois do Rio. Rapadura Ninja. Ninja, foi daqui do Nordeste. Eu vou lembrar antes do acontecimento lá em Belo Horizonte, na ocupação Rosa Leão. Nós fomos chamados para fazer a filmagem da ocupação, né? E que a ocupação de moradia, várias pessoas que não têm dinheiro, não têm condição financeira para pagar um aluguel, aí arranjaram essa ocupação lá na área lá central lá de Belo Horizonte. Só que teve uma hora que o batalhão de choque entrou na ocupação Rosa Leão e já tinha feito um acordo com os moradores que não ia ter ação direta da Polícia Militar, né? E eu estava filmando. Aí o policial não gostou muito da ação, né? Aí pediu para mim, me dá o celular. Aí eu falei, não vou dar o celular. Isso na época eu tinha um iPhone 4, que eu demorei 4 meses do meu salário para comprar o celular. Aí o policial virou para mim e falou, me dá o celular. Eu falei, não vou te dar o celular. Aí eu bloqueei ele e escondi a flash na mão, né? Aí ele foi, me mobilizou, arrancou o celular. Aí ele viu que estava travado e virou e perguntou, qual é a senha? Eu falei, não vou te dar a senha. Aí ele pegou, não vai dar a senha não? Beleza. Aí pegou, jogou no chão, tacou um pedregulho em cima, pisou em cima do celular, acabou com o iPhone 4, por sorte, tinha algumas imagens que ficaram salvas na nuvem e tudo mais, né? Mas acabou com o meu celular. Ele me prendeu por desacato à autoridade, por agressão e por estar incitando a violência. E chegando lá na delegacia, eu falei com a delegada, e a delegada virou e falou, porra, sério mesmo, cara? Você fez isso? Eu falei, a senhora acha mesmo que eu fiz isso? Aí olhou assim pra mim e falou, é verdade, o cara tá mentindo. Aí botou lá a minha história, verdade, e no boletim de ocorrência, e tá lá. Sabe? Então, a polícia militar, que é pra gente confiar, que é pra gente chegar perto do policial e falar, não, agora eu vou me sentir seguro, porque, o cara tava me defender. Tu chega do lado do cara e fala, será que o cara vai bater? Será que o cara vai roubar? Será que o cara vai fazer alguma merda? Como é que tu vai confiar numa polícia dessa, né? É complicado, sabe? Ao mesmo tempo que eu fico preocupado, eu fico triste, porque era pra gente confiar nessa polícia. E outra coisa é a respeito da manipulação da mídia, né? Que você está falando antes. Uma mídia de grande circulação, ela publicou no site, manifestantes do Egito fazem não sei o que lá. E aqui no Brasil estava vândalos destroem não sei o que lá. E a foto era praticamente a mesma, sabe? O pessoal virando o carro. Então, fora do país é manifestante, aqui dentro do país é vândalo. Por que isso? A gente não pode... É impressionante isso, cara. Com relação ao que o Braga também falou dos outros ninjas de outros estados, o primeiro que surgiu, assim, que a mídia ninja falou, foi o Rapadura Ninja, que era um transmissor, se eu não me engano, não sei de Recife, eu não lembro muito bem o estado. Onde? De Fortaleza. Aí, aonde as transmissões proliferaram, onde a violência era mais intensa. Então você tem transmissores em Belo Horizonte, tem transmissores aqui em Fortaleza, tem transmissores no Espírito Santo e por aí vai. No caso, onde a violência é mais intensa. Se ela se intensificar, de repente, hoje no Sul, vão começar a surgir mais transmissores do Sul. E até porque a audiência das mídias livres ela é muito maior no momento de conflito. Você consegue, o Renan no começo teve até 17 mil espectadores na sua transmissão. E quando surgiram mais coletivos, as pessoas transmitindo, hoje você consegue entre 1.500, um transmissor assim bastante conhecido e tal, 1.500, 2.000, entre 1.500 e 2.000 transmissores. Então, acho que um grande proliferador de transmissores aí são protestos intensos e violência intensa. Como no Rio e São Paulo, isso tem sido assim uma constante, né? A agressão tem sido muito maior e proporcional à reação da população, os transmissores têm se concentrado nessa área.
Mas assim, eles continuam sendo... Inclusive, tem pessoas, transmissores que vêm de outros estados transmitir aqui. A gente já teve uma transmissora de Minas Gerais, que acompanhou as ocupações. São Paulo também já veio aqui no Rio. Desculpa, lá no Rio. Posso só um negócio? Mandar um abraço aí pro Tenente Guilherme, que destruiu o celular. Com certeza ele está assistindo a gente, tá? Um beijo pra você, tá, cara? Tô esperando o iPhone, tá? Beleza. Essa é a mídia livre, né? O que a mídia corporativa não faria, a gente faz, né? Então vai um beijinho no ombro do Renan aí pro carinha. Aproveitando outro gancho aqui do que o Braulio estava falando em relação à imparcialidade, né? Porque sempre essas mídias, esses coletivos midiáticos civis, assim, né? Que é um fenômeno muito recente, né? 2, 3, 10 anos no máximo, não sou especialista nisso. Mas é engraçado que sempre que surge alguma coisa assim, principalmente quando é em resposta a uma necessidade, uma vontade, uma demanda civil de grande escala, você vê que algumas pessoas acabam adotando uma atitude um pouco maniqueísta em relação a que o novo é o bom, é o perfeito, é o maravilhoso, e que o antigo, o velho, o sistema é o errado, o fracassado, o mal. E é legal isso que você falou, Alex, e que também é exemplificado no que o Braulio disse, de que as mídias livres, esses coletivos, eles não adotam, ou pelo menos, como você se colocou, você não adota essa pretensa imparcialidade, esse distanciamento jornalístico, né? Nunca. Como o Braulio disse, você pega um grande sistema de mídia e por conta muito desse mito, né, da imparcialidade, do distanciamento jornalístico, eles filmam de longe e o repórter está lá, alguns até estão lá no meio, se machucam como esse que você comentou. Falando em terceira pessoa, exatamente, né? mas tudo uma terceira pessoa, uma coisa distanciada para realmente uma posição passiva de um espectador. Então, contrário a esse passivismo, assim, que eu acredito que em grande parte seja de origem bem intencionada, de ter um distanciamento, de apresentar as coisas de longe, de apresentar, sabe, imparcialmente, o que é uma impossibilidade. Contra esse passivismo, essa mídia é uma mídia ativista, no sentido de que é uma mídia que se coloca ativamente dentro do protesto, é uma mídia que ela não se isenta de participar das próprias manifestações, e que se coloca, como você falou, o grande valor desses coletivos midiáticos não é exatamente uma suposta imparcialidade que eles alcancem, mas justamente que eles abranjam múltiplas parcialidades, e quanto mais partes a gente consegue ver, como o Braulio estava dizendo que ele vê um monte de coisa. O Paulo está coçando o dedo. Né? O negócio é o seguinte, um celular de R$ 1.500 e uma câmera de vídeo de $100 mil. Por isso que tem que ficar longe. É isso. Mas olha só. olha a bola. Eu comecei minha vida profissional como jornalista na RBS 0 Hora e fui, como todos, obrigado a começar pela reportagem policial. Então o negócio é o seguinte, o policial é que nem um cachorro, tá? No fundo ele é um lobo, só que ele é um lobo adestrado ou educado para proteger as ovelhas. Quando as ovelhas estão em perigo, que os cidadãos, elas berram e gemem, pedem pelo cachorro. Né? Só que quando você está convivendo com o cachorro, ele pode eventualmente virar lobo. Então, pela minha um ano e meio de experiência com policiais e com marginais de toda espécie, tive dentro de todos os presídios do Rio Grande do Sul, a única diferença entre os dois é que um tem carteirinha e o outro não. E segundo um coronel do Pentágono, que tem um livro muito interessante que todos viram ler, que chama-se O Custo de se Aprender a Matar em Sociedade e em Guerra. Tá? Então ele afirma o seguinte, pela própria ele é coronel psicólogo do Pentágono. 10% de qualquer força armada é composta de serial killers. Esses fazem o serviço sujo, eles gostam de bater, de matar, e isso está no ser humano. Os outros vão atrás. Tá? Então, não tem como você ter uma polícia confiável. Eu aconselho não confiar nunca na polícia, porque ele é apenas um cachorro adestrado. Se você levar ele para a parede, ele vai reagir de novo. Isso aí, bola. Eu queria só pegar um gancho do... E lá na 0 Hora, sobre a imparcialidade, ele havia uma lista, em 72 isso era ditadura, mas havia uma lista na parede dos assuntos e empresas que nós não poderíamos escrever, porque não era do interesse da empresa proprietária do jornal. Então, os meios de comunicação são todos parciais, porque eles são sempre sujeitos a
a uma venda de banca, que é o que realmente, no fim das contas, é o que determina a ideologia deles de publicação. Lá na sala do Boni ele tinha todos os canais ligados e o Ibope instantâneo. O Faustão tem na frente dele um monitor com o Ibope instantâneo. Se o sujeito está dando Ibope, ele estende a entrevista. Se o sujeito está caindo, ele corta o cara, entendeu? Então, esperar da mídia corporativa, de grande escala, que eles sejam parciais e que eles... E depois é o seguinte, você escreve alguma coisa, você reporta algo, um repórter, por exemplo, como eu fui, cansei da minha matéria ser travada no editor, no editor-chefe e no diretor da redação. Isso aí é normal, é muito difícil você realmente, numa estrutura de mídia de grande porte, você conseguir alguma imparcialidade. Porque só queria falar uma coisa em relação a... Só um minutinho. Em relação a isso, o Braulio falou que havia mídia livre para ver como é que estava o metrô e tudo mais, e a capacidade de interação do manifestante, do cidadão com a mídia livre é muito grande, porque vocês não vão ver aqui, mas eu estou transmitindo e tem um chat aqui. Então, nossos canais, eles permitem que todo mundo que esteja nos assistindo nos coloque informações. Como vocês estão de casa vendo vários olhares diferentes, o manifestante de casa, o cidadão, ele pode dar dicas pra gente. Alex, corre ali na esquina de tal rua, porque está acontecendo tal coisa. Então, cuidado, atrás de você tem alguém vindo, porque eu estou vendo pela câmera do outro. Então, nós não somos só os olhos do povo, a gente acaba sendo uma extensão até do próprio corpo das pessoas, que pode, através de nós, interagir nas situações. Eu já fui salvo várias vezes, minha amiga Iris ali é minha base, né? Breguei, tá? Ela que vai monitorando todas as notícias para mim, quando eu transmitindo na internet, vendo os outros transmissores, vai falando para mim o que está acontecendo, e através dessas informações eu vou vendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, para onde eu vou virar a minha câmera e para que direção eu vou seguir. Então... Eu queria retomar aqui essa discussão sobre o aspecto geral da mídia ninja no país, porque todos nós, aí eu estou falando do ponto de vista da população, das pessoas com quem eu converso, com quem eu saio, assim as pessoas comentam. Então, para a grande maioria da população, no ano passado, a mídia ninja surgiu naquela famosa entrevista do Pablo Capilé, Fora do Eixo, e do Bruno Tortor no Roda Viva da TV Cultura. Muitos amigos meus, inclusive, passaram a discutir essa questão a partir daquela entrevista. E para a grande maioria das pessoas, existe um coletivo de produções artísticas de shows chamado Fora do Eixo, que percorre o Brasil inteiro. São várias casas situadas em vários lugares do Brasil, de jovens que se juntam para produzir principalmente shows de músicas, trabalhos de teatro e outras coisas, e que dentro ou ao lado desse grupo do Fora do Eixo surgiu um grupo de repórteres com celular na mão chamados Mídia Ninja. A gente sabe que essa realidade é muito mais variada e muito mais diversificada do que isso. Não existem dois grupos dessa galera aí. Existe um grande número de grupos. Eu queria que vocês falassem mais ou menos os grupos locais que existem, que além da mídia ninja, como o rótulo mais evidente assim, quais são os outros grupos que existem espalhados por aí, como é que esses grupos estão se fracionando, se subdividindo, se tem alguns grupos especializados mais num tipo de cobertura e outros num outro tipo de cobertura, porque eu acho que alguns cobrem mais manifestações, outros cobrem coisas do ponto de vista cultural. Eu já vi algumas transmissões também de shows e outras coisas. Queria que vocês aí que têm a experiência direta e de dentro do assunto comentassem isso. O Mídia Ninja começou, popularizou essas transmissões nas manifestações. Muita gente adotou a sigla Ninja, Narrativas Independentes, Jornalismo em Ação, sem fazer parte diretamente do Ninja. Hoje em dia, a seguir a isso, vários coletivos foram se formando, e tem coletivos, a gente pode falar como Mariachi, Coletivo Fanfarra, Carranca, MIC, Mídia Independente Coletiva. Tem vários coletivos que fazem transmissões, e não só coletivos, tem transmissores individuais. Um exemplo disso é o Olhar Independente, que está sempre nas manifestações, com uma transmissão Olho na Rua, também, Rio na Rua também, são transmissores independentes. Então, além dos coletivos que se formaram, tem os transmissores independentes.
E o que é interessante é para dizer que qualquer um de nós pode ser um transmissor, um mídia livrista. Basta ter o celular, colocar o programa aqui e transmitir ao vivo. Oi? Aplicativo do Podcast, tem vários. Oi? Bom, quem gostar de ficar perto, como eu, só chegar. Não, se eu quiser fazer uma transmissão assim, por exemplo, se eu vou para uma manifestação ou para um acontecimento e eu quero fazer uma transmissão, basta eu ter esse aplicativo e levar o meu celular? Exatamente. Só você ter seu aplicativo, ligar o celular e transmitir. Não tem pré-requisito nenhum. Até porque, como eu falei, hoje em dia, como esse tipo de transmissão é algo novo, né, ainda não se cria um formato de transmissão. Então, e como são parcialidades múltiplas, você vai mostrar o seu olhar. Né, umas pessoas mais articuladas, outras menos, mas o fato está sendo visto na rádio de alguma maneira, então não tem nenhum pré-requisito. Quando eu entro que eu quero assistir alguma coisa, porque isso vira uma parte do meu cotidiano, é uma coisa que interessa. Eu estava discutindo com alguns amigos, eu digo, olha, está tendo manifestação aqui no Rio de Janeiro, tem todo aquele movimento Fora Cabral e tudo mais, que isso durava o dia inteiro, entendeu? E eu comentava com meus amigos e eles diziam assim, mas você então não trabalha, você fica o dia inteiro assistindo vídeo, você diz que tem 8, 10, 12 horas de transmissão contínua, você fica 8, 10, 12 horas na frente da mídia ninja. Eu digo, não, eu vou lá no Tweetcast, abro a janela e deixo a transmissão correndo com um som bem baixinho, aí volto para a minha janela e estou escrevendo, estou trabalhando, passo o dia trabalhando lá no meu arquivo, eu estou escrevendo, estou traduzindo, estou escrevendo um artigo, sei lá, fazendo o meu trabalho, e o som está baixinho. Quando pelo áudio eu percebo que o bicho está pegando, aí eu troco de tela e vou assistir o que está acontecendo. Então, quando eu chego lá na página do Tweetcast, tem um monte de janelinhas pequenas e ali eu posso escolher qual é a transmissão, inclusive porque às vezes uma sai do ar, aí aquela ali foi cortada, aí eu rapidamente clico na outra e vou acompanhar pela outra. Braulio, existe um site que, você lembra do nome do site? Me ajuda se você souber. É um site que ele já apresenta todas as janelas de todos os transmissores simultaneamente. Você consegue numa página só ver todos eles. Eu vou querer esse link. Alguém sabe desse site que eu esqueci o nome, gente? Web Realidade, isso aí. Web Realidade. Isso. Você botando isso, chega lá. Chega. Web Realidade. Quem tiver online está ali. E se eu quiser transmitir, eu vou aparecer lá também. Se você direcionar o seu endereço para a Web Realidade, ele vai lá, colocar lá. Ele coloca a minha tela também. Coloca. E você pode escolher assim, deixar um com som e os outros sem som. Ou dois com som, você consegue inclusive fazer essa seleção do que você vai ouvir, né? Certo. Uma outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte, várias pessoas me perguntam, isso serve para transmitir manifestação? Eu digo, não. Uma câmera não é criada para fotografar uma coisa específica, a não ser talvez uma câmera submarina ou coisa desse tipo. Qualquer câmera vai filmar o fotografar o que está diante dela. Então, se vocês levam para as manifestações, é porque as manifestações são um momento quente que está acontecendo no país daquele jeito. Eu queria saber se existe, assim, por exemplo, suponhamos que, aí vou dizer do meu ponto de vista, os Rolling Stones vêm cantar no Brasil. Tem a possibilidade de eu ter, assim, 200 câmeras transmitindo um show? Tem, se tiverem tantas pessoas transmitindo lá dentro, você tem. Agora, eu não sei até que ponto o evento vai permitir essa transmissão, né? Mas quem tiver com o celular ali, o pessoal costuma fazer isso, até porque o Fora do Eixo fazia muito isso, transmitia os shows de música. Começou essa coisa de transmissão ao vivo, eles começaram a transmitir shows de música. Né? E quando surgiu as revoltas da rua, foi só redirecionar esse tipo de transmissão, né? Porque digamos que eu estou lá no Rio de Janeiro. Agora eu fico sabendo que hoje à noite a banda Cabroeira vai tocar aqui, são meus amigos, e eu digo, tem 2 anos que eu não vejo um show da banda Cabroeira. Sei que eles estão tocando hoje de noite em Campina Grande. Eu gostaria, imagino que isso com todo mundo que gosta de música, saber que uma banda amiga está tocando no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, no Paraná, naquela noite, e eu gostaria de ter um canal onde eu pudesse ligar e ver, mesmo que com um áudio precário, mesmo que com a imagem precária, ali não é para você ter a fruição total do show, como se você estivesse lá no show. É simplesmente para você saber como está rolando, qual foi o repertório que a banda tocou, como foi a reação do público e tudo mais. Existe isso? Isso é uma coisa que está rolando? Olha, existe porque assim, as mídias livres elas não funcionam em grupo, elas funcionam em rede. Então você não necessariamente precisa estar fazendo parte do mesmo grupo para transmitir alguma coisa. Uma transmissão leva a outra. Então um fã da Cabroeira que esteja lá, esteja com muita vontade de partilhar esse momento com todas as pessoas que gostam, que são fãs também,
né, ele vai transmitir. Então, se você tem essa vontade, contata um amigo seu, aonde essa banda for tocar, fala assim, vai lá e transmite pra gente. Ou então procura nos sites ou fanpage dessa banda, que pode ser que tenha alguém que divulgue ali uma transmissão, né? Agora, assim,